Olá, tudo bom? Como está você? Aqui quem está falando é Maria Pires, eu estou falando do programa Uma Empresa em Minha Casa e eu estou aqui porque hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito pertinente, com que faz com que as pessoas, na verdade, acabem desistindo dos seus sonhos, dos seus negócios. Então, é um assunto um pouco delicado, porque eu vou tocar realmente no foco da família, do ciclo de amigos e, enfim, nós vamos bater um papo aqui por meia hora e eu espero que você possa me acompanhar. Eu agradeço imensamente pela sua presença. Se tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem, mande uma pergunta. A gente está aqui para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Para quem nunca me viu, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Maria Pires, sou proprietária de uma pousada há 12 anos e eu comecei na minha própria casa com apenas 2 suítes e hoje nós temos 30 suítes. Nós somos, graças a Deus, uma empresa consolidada na parte de hospedagem, no ramo de hospedagens, e eu estou aqui porque, de verdade, o turismo recomeçou. Eu sempre digo que ele recomeçou desde setembro, né, de 2021. De lá para cá, as reservas só cresceram, o turismo só vem aumentando. Então, por mais que tenha uma recaída, digamos assim, na questão da pandemia, eu acho que todos os cuidados, todos os protocolos que nós usamos, que a cidade inteira usa e que, na verdade, todo mundo acaba hoje em dia usufruindo de algum protocolo, alguma proteção, eu acho que faz com que a gente realmente se proteja, mas ao mesmo tempo a gente não pode se privar, ficar a vida inteira sem realmente ver as pessoas que a gente ama e principalmente viajar para poder relaxar, conhecer coisas novas, pessoas novas. E isso é algo que eu vejo um crescente muito grande nas pessoas. Uma das curiosidades que eu tenho realmente visto, as pessoas estão viajando com os idosos. Isso é algo muito, muito especial. Então, antigamente era mais pessoas jovens que viajavam, hoje em dia eles trazem a avó, trazem a mãe, trazem o pai, e assim, é incrível como as pessoas mais idosas, elas estão saindo, estão realmente tendo essa coragem de viajar. E isso é maravilhoso. Eu acho que tudo isso teve sim uma influência, porque muitas pessoas perderam entes queridos que antes talvez não é que não valorizasse, mas não incluía essas pessoas mais idosas no dia a dia. A gente teve uma experiência assim horrível, eu acho, para todo mundo. Não foi um fenômeno na família A, B ou C, foi mundial. E eu acho que com tudo isso as pessoas se aproximaram mais. Claro que teve muitas separações, teve muito, mas eu acho que cada um se ajustou durante o período da pandemia e as pessoas se redescobriram que a coisa mais importante é o ser humano, a coisa mais importante são os relacionamentos, é a tua experiência, aquilo que você leva, aquilo que você vive. Então, hoje nós vamos falar para aquelas pessoas que ainda não se decidiram a montar a sua própria empresa. Eu sou Maria Pires e eu ajudo você a montar um negócio, uma hospedagem turística na sua casa e faturar de 3 a 5 mil por mês, começando com apenas um quarto. Sim, aquele quarto do hóspede que fica 11 meses na sua casa e que não faz nada, você não faz absolutamente nada, ele só cria poeira, né? Porque normalmente os parentes vêm mais visitar-nos durante os feriados ou final de ano. Então, por muito tempo, esse quarto fica aí abandonado e eu vou te ensinar que você pode, durante o ano, fazer sim, faturar, fazer um salário
às vezes esse salário é muito mais aquilo que você ganha no emprego convencional. Eu posso te mostrar isso porque aconteceu comigo, acontece todos os dias, eu ensino pessoas a fazerem isso e é maravilhoso. Então, eu agora, 2022, eu estou fazendo uma série muito especial para realmente quebrar as objeções, para que você não fique em cima do muro, que você decida de uma vez por todas fazer isso. Porque ou você está no emprego insatisfeito, ou você está desempregado, você, como eu, há 12 anos atrás, não tinha dinheiro para absolutamente nada, precisava começar um negócio, não sabia como ou o que. Hoje eu estou aqui exatamente para te ensinar e para te incentivar a começar a fazer isso. E eu já disse antes, você não precisa crescer tanto como eu cresci. Hoje eu tenho 30 suítes, tenho uma amiga que começou menor que eu, na metade do caminho. Hoje ela tem quase 100 apartamentos. Então, cada um tem um sonho, cada um tem as possibilidades, tem realmente o toque para fazer isso. E eu continuo em contato com o Peter, que continua com os 3 apartamentos lá na Austrália e que vive muito bem. Então, assim, o tamanho da tua empresa vai depender, muitas vezes, da tua necessidade, ou vai depender do teu espaço, se você pode expandir ou não. Então, hoje o título, nossa, fiz muito suspense, né, para poder falar do título, mas vamos lá. O título de hoje é o medo do seu negócio não dar certo. E não só isso, é o medo de, além de não dar certo, o que os parentes, os vizinhos vão pensar sobre você. Muitas pessoas vivem, infelizmente, de acordo com a opinião dos outros. Muitas pessoas vivem ou tomam decisões somente em cima daquilo que as pessoas vão dizer. Então, elas procuram, antes delas tomarem qualquer decisão, serem aprovadas para poder depois tomarem a decisão. Se você é uma dessas pessoas, meu amigo, minha amiga, eu vou te dar um conselho aqui. Talvez o que eu vou falar você não aceite ou não goste, mas é o que aconteceu comigo, tá? Hoje eu sou uma mulher separada, aliás, divorciada, e eu tenho certeza que uma grande parcela da nossa separação, não estou falando que foi isso, pelo contrário, sabe? Eu vivi muitos anos muito feliz e hoje em dia, tanto eu quanto meu ex estamos felizes, mas eu tenho certeza foi a tomada de decisão e de ir à frente que fez com que o meu relacionamento se abalasse. Então, muitas coisas podem acontecer. Claro, hoje eu enxergo isso. Quando eu estava ali no meio, eu não conseguia ver. Então, o que eu vou te dizer, como eu disse, é muito forte, porque às vezes a gente fica precisando da aprovação de uma pessoa, de um ente querido, seja de um spouse, seja de um namorado, seja da mãe, do pai, seja de quem for. E às vezes a gente não tem. Então, eu não tive logo de cara uma aceitação do meu ex, mas minha mamãe, que na época tinha 87 anos, mamãe foi minha primeira sócia. Então, no meu primeiro contrato social, tá ali, minha mamãe, porque naquela época a gente não podia ter Eireli, como hoje eu sou, só poderia ter uma empresa limitada e você precisava de 2 sócios. Hoje em dia, as pessoas elas podem ter o MEI, elas podem ter Eireli, que é uma pessoa como responsável. Então, assim, as coisas só melhoraram, as coisas só se facilitaram durante esse período de 12 anos. E além disso, hoje a gente conta aí, ó, com a internet. Eu estou na sua casa, daqui da minha casa a gente está falando ao vivo. Isso é incrível. Isso realmente, há 12 anos atrás, eu não imaginava que isso poderia acontecer. E está acontecendo hoje. Então, as pessoas, o mundo mudou. E as pessoas deveriam também mudar. Porque a gente fica muito rígido com as situações, muito rígido, achando que tudo tem que ser como era antes. E o mundo está aí, ó, girando
muito, muito rápido. Se você pensa que há 30 anos atrás não existia computador, né? Pelo menos aqui no Brasil não tinha. Então, é uma mudança muito, assim, muito rápida, muito drástica, e a gente não se dá conta que as coisas acontecem assim. É num estalar de dedos, é num piscar de olho que as coisas podem acontecer. E a tua situação também pode ser assim. Eu, quando decidi que eu ia abrir a pousada, eu só tinha casa. E outra, hoje em dia, tem muita gente que nem precisa ter casa. Se você aluga uma casa e você tem esses quartos na tua casa, é o suficiente. Porque você pode usar esse cômodo em tua propriedade, na tua casa, seja ela própria ou seja ela de aluguel, e usá-lo para você ganhar um salário, para você, na verdade, se dedicar e começar a trabalhar em casa. E aí, se você gostar, você pode expandir. Então, tem muitas pessoas que eu converso e que falam: ah, quando eu me aposentar, ah, quando eu falo, não, espera, começa agora, começa com esse 1, 2 quartos que você tem, ou se você não tem dois, tem um quarto, uma suíte, tem um escritório, deixa o escritório no cantinho da sala e faz, sabe? Faz uma arrumação, faz uma adequação e coloca esses 2 apartamentos para serem vendidos. E você verá que assim, o que você vai aprender durante esse período, você já vai experimentar se você vai gostar ou não de realmente expandir, ou se você vai quitar com o teu salário, com o teu emprego, na verdade, e montar o quanto antes um negócio só seu. E tem muitas pessoas também que estão trabalhando de casa. Então, essa sensação, porque antigamente o bom era a pessoa pegar a pastinha, pegar a bolsa, pegar seu carro, ou sua bicicleta, ou sua moto e ir para o emprego. Hoje em dia, as pessoas se acostumaram a isso, a ter home office, que significa você realmente trabalhar da tua casa, ter o teu emprego em casa. E aqui eu moro na minha empresa, porém eu consigo, né, ter as minhas coisas, eu consigo sim ter a minha vida, por mais que eu esteja presente. É, para mim não é cansativo, para mim é prazeroso, para mim é como se fosse uma escola. Eu aprendo todos os dias, porque todos os dias tem desafios. Todos os dias é um mar de rosas? Não, não é. Não é um mar de rosas com os hóspedes, não é um mar de rosas com os colaboradores, não é um mar de rosas com os entregadores. Às vezes você fica sem poder servir alguma coisa porque você não encontra na cidade, principalmente nós que moramos a 300 quilômetros da capital. Então, é algo assim que a gente tem as restrições, digamos assim, por causa da distância, é, enfim, por N motivos. Mas todos os dias é um aprendizado. E quando eu acordo, eu penso que eu vou aprender hoje, né? Seja ele através de algo positivo, que graças a Deus é a maior parte do tempo, mas muitas vezes a gente também aprende quando tem alguma coisa negativa que acontece aqui. Então, quando você quer tirar aprendizado na tua vida, de tudo, seja algo positivo ou negativo, você aprende. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre o tema. Eu já falei um pouco da objeção que eu tive, né, do meu ex, na época era meu marido, que realmente não me apoiou porque ele achava que não ia dar certo. Eu também achava que não ia dar certo, eu ficava um pouco insegura, porque eu nunca tinha trabalhado com público, eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não estudei para ser uma turismóloga, eu não estudei para ser uma dona de pousada. Então, mas assim, eu também não era uma empresária, né? Eu fui professora, eu tive outros empregos durante a minha vida, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas nunca me passou na cabeça que eu ia trabalhar, sabe, com turismo, né? E foi uma das coisas mais certas que eu fiz em toda a minha vida. Eu tinha um sonho, na verdade, de montar uma galeria de artes, porque eu fiz faculdade de artes na Escócia. Então, eu
vim para cá, e principalmente numa cidade pequena, foi uma cidade que eu escolhi, ou nós escolhemos, porque era muito aconchegante. Eu acho que foi mais eu, porque senão o Frank não teria ido embora. E essa cidade é um lugar onde eu me sinto muito bem. Isso é muito importante, você morar onde você se sente bem. Nem tudo é perfeito, tá? Eu não sei se vocês viram a live, duas lives anteriores, onde eu mostro como era a minha rua, como era aqui a vizinhança, entendeu? E mesmo assim eu tinha certeza que eu queria morar aqui. Então, essa cidade é uma cidade onde eu quero ficar até o fim da vida. Claro que eu adoro viajar, mas é um lugar que me traz uma certeza de onde eu estou. Eu quero contribuir de alguma maneira aqui e quero sim viver da melhor maneira possível aqui. Então, por mais que seja pequeno, por mais que tenha algum contratempo, outro dia chegou um hóspede muito cansado, falou: Meu Deus, é muito longe, não sei o quê. E aí eu falei para ele: Imagina nós, quando a gente quer ver um filme, o que, que a gente faz? Pega o carro e vai 300 quilômetros para o cinema. E na hora ele se deu conta de que ele falou: Meu Deus, tipo assim. E foi incrível, porque eu acho que eu quebrei o gelo. E aí ele começou a brincar e falou: Não, pensando bem, é tranquilo, a estrada é muito boa. Mas assim, você entende o ponto de vista, né? Então, tudo na vida é assim. Então, fica aí a fala do que eu realmente eu queria, né, continuar falando sobre o tema, e é isso que eu vou fazer. Então, se você tem alguém que, ao invés de te dar apoio, te dar, na verdade, como eu posso dizer, te dá um gelo, te coloca meio numa situação desconfortável, eu acho que você precisa repensar. Pensar mesmo aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja fazer e ir em frente, sabe? Infelizmente, as pessoas que nos amam, elas acham que impedindo que a gente sofra ou impedindo que a gente faça alguma coisa que é incerto, elas estão nos protegendo. E muitas vezes a intenção é essa. Os pais, os irmãos, o esposo ou a esposa, às vezes ele quer te proteger, ele não quer que você sofra, porque a incerteza, na verdade, é grande quando a gente começa um negócio, principalmente nesse país. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer, como que a economia vai reagir, o que, que vai acontecer, principalmente agora, nesse período pandêmico. Meu Deus, a gente não sabe de verdade o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer daqui a um mês. Ninguém sabe, ou 2, ou daqui a 6 meses. Então, eu entendo que muitas vezes as pessoas que nos cercam, que nos amam, elas têm medo que a gente acabe sofrendo com as nossas escolhas. Mas é muito importante que você seja focado, que você siga o teu coração, porque se existe um desejo, eu não sabia de verdade o que ia acontecer, mas eu estava tão entusiasmada, tão animada em transformar a minha casa num espaço onde eu ia receber hóspedes, que eu acho que foi isso, sabe? Era essa energia que eu tinha que me moveu. E eu, de verdade, eu acho que em um mês eu transformei absolutamente tudo. Eu mudei, eu fiz uma parte da sala para poder criar espaços nos quartos. Eu acabei meio que colocando como depósito, entendeu? Para poder fazer realmente uma escolha melhor, para fazer espaço na sala de jantar, onde eu transformei no café da manhã. E aí, muitas outras coisas acabaram acontecendo. E era essa vontade que eu tinha que me fez realmente eu seguir e continuar lutando, continuando passando, não passando por cima, mas no sentido, né? Meio que tampando os ouvidos. Eu lembro, meu ex tinha viajado, ele estava na Europa quando, de repente, ele estava a trabalho, foi fazer alguma coisa, porque, assim, ele tinha perdido o emprego, nós perdemos 70% de tudo que a gente tinha, e nós tínhamos que trabalhar.
e eu tinha que trabalhar. E ele tinha algumas coisas, às vezes, eu acho que foi um amigo que chamou para ele fazer algum trabalho, ele foi. Quando ele voltou e ele viu a transformação que eu havia feito, eu tinha colocado uma escada de metal para que os hóspedes subissem, para poder não entrar pela nossa sala. E ele ficou tão bravo que ele me fez, naquela época, gastar, eu acho, quase R$ 2.000 de novo, só para mudar a escada de posição. E aquilo para mim foi assim um balde de água, entendeu? Porque a gente já estava, né, contando, eu principalmente já tinha pego dinheiro emprestado, eu estava contando os centavos para não gastar com coisas desnecessárias. E de repente eu tive que abrir mão e mudar a escada, porque, claro, por mais que a decisão foi minha de fazer, a gente vivia juntos, né? A gente tinha um relacionamento e eu queria apaziguar. Então, essa questão de você querer apaziguar foi por algum tempo eu apaziguei até chegar um momento que não dava mais, né? E por outros motivos também aconteceu. Mas eu lembro do comentário que uma amiga, né, um casal de amigos veio e realmente, né, tipo assim, eu acho que se eu fosse você eu internava a Maria, eu acho que a Maria tá louca, né? E essas coisas, na verdade, eu ainda lembro, eu não tenho mágoa nenhuma, e eu estou falando isso, eu estou agora aqui revivendo tudo isso, lembrando, né, dos grandes amigos, que enquanto eu estava, né, para cozinhar, para chamar para jantares, era tudo festa, era maravilhoso. A partir do momento que eu queria fazer alguma coisa para eu crescer, para eu ganhar dinheiro. E claro, todos os jantares, tudo aquilo que eu oferecia, iria ter que acabar ou diminuir em grande parte. Então, os amigos, na verdade, eles são egoístas. E isso iria acabar. Então, algumas pessoas também me desencorajaram porque iriam parar de vir na minha casa e ficar. Eu tinha 2 quartos de hóspedes, eu falei. Então, essas pessoas, de alguma maneira, falaram: Nossa, você está ficando maluca. Como que você vai dividir a tua casa com pessoas estranhas e por aí vai? Eu já fiz alguns vídeos também para quebrar essas objeções, né? Mas quando a gente realmente dar ouvido a essas pessoas, a gente deixa com que os nossos sonhos vão embora, né? Os nossos horizontes, assim, parece que eles se fecham e de repente você se vê colocando, assim, meio que abafando aquele desejo que você tem, aquele sonho que você tem, de repente poder, né, fazer um plano de daqui a 1 ano eu posso comprar um carro, mesmo que seja financiado, mas eu estou tendo uma rentabilidade constante, eu consigo fazer X de dinheiro todos os meses, porque eu tenho esse apartamento, esse quarto, que realmente me dá um lucro X todo mês. Então, você começa a sonhar e não deixa, sabe, que essas pessoas, essas opiniões, sejam maiores do que o teu sonho. Sonhe e, além de sonhar, um conselho que eu te dou, comece a olhar no teu entorno. Veja qual é a atividade que as pessoas mais fazem na tua cidade. Veja se realmente tem alguma atividade turística, ou se tem uma praia, ou se tem um rio, ou se tem uma montanha, um lugar para você ver o pôr do sol. E transforme, tira foto, põe isso, sabe, junto com o teu quarto lindo, maravilhoso que você vai montar e divulga como um lugar para as pessoas ficarem, como se fosse ou realmente uma empresa consolidada, mesmo que seja pequenininho, pelo MEI, que você pode fazer isso gratuitamente, ou simplesmente um anúncio. Hoje em dia existem empresas especializadas em fazerem isso. A Airbnb é uma delas. Você se inscreve, faz um cadastro e é tudo muito organizado. Você paga imposto, você sabe o nome das pessoas, as pessoas pagam para essas empresas
repassarem o dinheiro para você. Então, é tudo muito organizado, é tudo muito pensado para que realmente você tenha lucro. Não é simplesmente uma aventura. Naquela época, quando eu comecei, era um pouco aventura, porque nós, depois de algum tempo, a gente começou a anunciar na Booking, porém, eu tive que abrir a empresa, porque não tinha essa oportunidade de você abrir na tua própria casa e não ter uma empresa formada, entende? Então, hoje em dia, as coisas estão, sim, muito, muito mais fáceis. Existe o WhatsApp exatamente para poder você conhecer a pessoa, até mesmo antes dela vir. Você pode mandar a ficha do hóspede, onde ela precisa preencher com o número de documentos, é, enfim, cópias. Então, não existe nada mais difícil ou obscuro, ou que, né, você não sabe o ser que vai chegar. Não, não é isso. É tudo muito programado, principalmente quando você usa essas plataformas para fazerem reserva. Você escolhe, fala: olha, eu não quero receber reserva todos os dias, eu quero receber reserva a cada 2 dias. Ou então, entre uma saída e outra, eu não quero imediatamente, eu quero um dia de descanso. Então, assim, você pode, na verdade, se ajustar àquilo que for melhor para você. Não vai acabar com a tua liberdade, não vai acabar com a tua família, não vai acabar com o teu casamento, pelo contrário, né? É muito importante você falar, sim, com as pessoas e talvez mostrar que você tem um sonho, que você vai sim abrir uma empresa, que você vai conseguir um emprego muito melhor, um salário muito melhor do que o emprego que você tem hoje. Muitas pessoas ganham entre 1.500 e 2.000 no mês. Elas têm que trabalhar às vezes 6 dias na semana, pelo menos 8 horas por dia. Qual é a diferença de você realmente estar trabalhando, talvez um pouco mais na tua casa, talvez umas 10 horas, 12 horas, não sei se você vai ter um colaborador ou não, mas quando eu comecei, eu trabalhava mais ou menos isso, né? Colocando o período da manhã, que é o horário do café da manhã, depois da limpeza, arrumação do quarto, e o período onde eu recebia as pessoas, e ficava um pouco até umas 7, 8 horas da noite com a recepção aberta. Ou ontem mesmo eu fiquei até às 11 horas esperando um hóspede, porém nós nos comunicamos, eu sabia o horário que ele iria chegar e eu resolvi ficar até às 11 acordada, esperando ele na recepção, sem problema. Eu poderia ter ido até dormir. Eu faço isso às vezes com um hóspede que vai chegar tipo 3 da manhã. Teve um dia que eu já esperei, cansei, e agora não, agora a gente entra em contato e fala: olha, me posicione o horário que você vai chegar. E aí a pessoa sabe, mesmo se ela está na estrada, ela vai saber, fala: olha, Maria, eu vou estar chegando daqui a 2 horas, eu estou chegando daqui a 3 horas. E aí a gente sabe mais ou menos o horário. Então, assim, não existe empecilho, sabe? Hoje empecilho que você não possa resolver. Existem sim as dificuldades e os desafios que eu chamo. Eu nunca falo que é problema, porque na verdade o problema é a solução. Então, quando você quer, você vira esse, né, faz do limão a limonada, que todo mundo fala, e está certíssimo, sabe? O problema é a solução. Às vezes, alguma coisa que te incomoda é a solução, é que realmente o universo está ali, ó, te mostrando para você mudar. Tem algo maravilhoso que você não consegue enxergar. Então, muitas vezes, ela vem em problemas para que você pense um pouco, ponha o foco ali e, de repente, saia uma solução que é muito melhor. Então, tudo na vida vai depender de como você olha, por qual lado você olha. Você é uma pessoa que só dá desculpa? Que também é isso. Tem muita gente que às vezes fala: ai, mas olha, eu queria tanto montar minha própria empresa, mas meu filho não deixa, meu marido não deixa, minha mãe não deixa, minha esposa não deixa, e por aí vai. Então, assim, é muito mais fácil também você jogar a culpa no outro. Eu poderia, talvez, hoje ser uma esposa feliz, tranquila, fazendo comidinha, recebendo o marido, enfim.
e falar: "Não, eu não montei a minha empresa porque ele não queria", tá. E assim, onde fica o meu desejo, a minha vontade também? Eu não estava fazendo nada de errado, eu queria crescer e eu queria me sustentar, que é digno. Eu acho que todo ser humano tem o direito de viver melhor, tem o direito de ter, sim, algo melhor. A gente não deve estar aqui na Terra somente para sobreviver. A gente pode viver e viver muito bem. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando do grande aprendizado que eu tenho todos os dias, com as pessoas que eu recebo, com as pessoas que eu sirvo, com as pessoas que eu ajudo. Isso é algo que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. A satisfação de alguém que de repente você orientou para um restaurante que a pessoa vem e fala que foi maravilhoso, ou para um passeio e essa pessoa chega muito feliz e te agradece, porque você indicou e ela gostou muito também. Então, existem coisas na vida que não é só o dinheiro, né? É toda uma satisfação, é todo um, como eu posso dizer, toda uma dedicação. Eu tenho 54 anos e imagina se há 12 anos eu tenho essa pousada, eu poderia estar há 12 anos fazendo absolutamente nada. Eu estaria com certeza muito mais velha, com certeza muito mais travada, porque cada dia que passa eu aprendo algo novo. Hoje eu fiz meu primeiro stories, né? Tá no Instagram. E eu tô aprendendo. Então, a vida é isso, sabe? Eu tenho uma irmã que hoje ela se inscreveu num curso e ela é mais perdida que eu com tecnologia, mas ela falou: Nossa, eu tô aprendendo, ela é muito mais velha que eu. E é fantástico, sabe? A gente, todos os dias, a gente tem um desafio, e quando você encara esse desafio e aprende, é maravilhoso, porque é um passo a mais. E parece que quanto mais você dá um passo no aprendizado para a tua vida, a vida fica mais leve, a vida fica mais fácil, porque não existe limite de aprendizado. A gente deve aprender todos os dias. E com os meus hóspedes, eu aprendo todos os dias. Seja em algo positivo, seja em algo às vezes desagradável, porque também acontece, mas dali eu tiro uma lição para mim, uma lição para minha vida, uma lição para a própria empresa, tá bom? Enfim, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira com essa pequena live para pedir para que você não deixe teu sonho morrer por causa dos outros. Você é o protagonista da tua vida, então é você que deve decidir. E quando você decide, as coisas realmente começam a se encaixar e aí o universo te empurra um pouco e tudo vai dar certo, tá bom? Um grande abraço e eu espero em breve voltar e conversarmos novamente. Agradeço imensamente pela sua presença, pela sua paciência e eu espero que tenha sido útil essa fala. Gratidão. Até mais.